histórico de Reis, capítulo de número 4. Quem está nos visitando hoje, faça um sinalzinho com a mão, por favor. Bem-vindo, queridos, em nosso meio. É uma alegria receber vocês. Pessoal, bem-vindo e amado, Deus te abençoe. Pessoal do Ministério de Acolhida, levante a mão agora. Esse pessoal que levantou agora a mão, vão estar esperando vocês aqui na frente, depois do culto, para dar um abraço em você e dar um presente da igreja para você que veio nos visitar hoje, tá bom? Eles querem conversar com você, dar um abraço. Então, no final do culto, você pode vir aqui à frente, perto da mesa aqui, que temos aqui na nossa esquerda, e você vai ganhar um presente da igreja, de boas-vindas, por você estar nos visitando, e também o pessoal do Ministério de Acolhimento vai estar abraçando você, dando maiores informações sobre a igreja. Bem-vindo, queridos, é uma alegria tê-los aqui conosco. Quem achou o texto, diga amém. Segundo livro do Reis, capítulo de número 4, diz assim o texto sagrado: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Vou repetir o texto. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes o que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Amém. Apenas o primeiro verso. Feche os teus olhos, recline a tua fronte. Oramos ao Senhor. Eterno Deus, Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais um domingo em tua casa. Vem nos abençoar de uma maneira muito especial, de uma maneira muito poderosa, Senhor, suprindo, Senhor, as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades espirituais, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto já tens nos feito. Mas eu tenho certeza, Senhor, que nessa noite, ainda, Senhor, nós vamos ser abençoados pela tua presença através da tua palavra, Senhor. Senhor, que nós possamos agora abrir o nosso coração, nos despimos de toda a sabedoria humana, Senhor, e que venha o teu Espírito nos dar a revelação, Senhor, para que possamos assim compreender as grandezas da tua palavra, Senhor, dos ensinamentos através dos registros proféticos, em nome do Senhor, amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus. Eu quero nessa noite conversar com você a respeito da palavra de Deus, e eu gostaria de colocar, porque quando eu estava lendo esse texto, o Senhor me trazia a minha lembrança, esse texto da história dessa mulher. Eu perguntei: Senhor, o que eu preciso aprender nesse texto? O que, Senhor, nós podemos ver saltar da tua palavra, Senhor? O Espírito Santo me lembrava desse texto. E ao ler esse texto, e essa história que é narrada aqui nesse capítulo 4 do livro de 2 Reis, e a história desta mulher anônima. Se você ler os textos sagrados, você vai ver que há muito mais pessoas anônimas nos registros bíblicos do que pessoas nominadas. Por quê, pastor? Porque o que mais importa é o que Deus faz do que a própria pessoa. O que deve ressaltar muito mais é a obra de Deus em nós do que nós mesmos. E quando eu buscava aqui ao Senhor um tema direcionado nessa palavra, me saltou aos meus olhos quando eu lia em minha mente
a seguinte frase: atitude em horas desesperadas. Quais são as nossas atitudes em horas de desespero? Em horas que nós não encontramos solução, em hora que o nosso dinheiro não resolve, em hora que o nosso braço não resolve, em hora que a nossa sabedoria, diplomas, conhecimento, faculdade, doutorado, não resolve. O que nós fazemos quando tudo que nós tínhamos de soluções ou opções, elas literalmente falham? Então, quais as nossas atitudes em horas desesperadoras ou em uma hora desesperadora? O escriba que narrou essa história, porque o livro de Reis é uma história narrada também por escribas. Alguém dita e um escriba escreve. Quando ele escreve o registro da história do moço do profeta Elias. Eliseu é um discípulo que aprende com um bom mestre chamado Elias. É interessante que, para nós entendermos um pouquinho essa questão de autoridade em milagres que há na vida do profeta Eliseu, Eliseu é um jovem que está trabalhando, que está lavrando um campo, e simplesmente o profeta Elias chega por detrás dele e coloca sobre ele a sua capa. E Eliseu entende o chamado. Só que diferentemente dos chamados dos discípulos de Jesus, pode ser até que isso tenha acontecido, mas não há registro. Mas na vida deste profeta há o registro. Qual é? Ele pede permissão ao profeta Elias, para que ele voltasse à casa dos seus pais, se despedisse dos seus pais, honrasse os seus pais, para depois cumprir o seu ministério. Eu aprendo algo muito poderoso aqui na vida desse jovem discípulo, que nada na nossa vida será bem sucedido, e provavelmente nada na nossa vida nós conseguiremos superar os nossos mestres, se nós não soubermos honrar a nossa casa. É tão verdade que, quando Eliseu pede ao profeta Elias, na hora da sua despedida, que ele tivesse o dobro da unção que havia sobre a vida do profeta Elias, isso quer dizer então que ele realiza o dobro de milagres que Elias realizou. E é interessante que o profeta Eliseu morre e ele não realiza um milagre, fica faltando um. Ele faz 19 em vida. Se você ainda não leu essa história bíblica, é uma história fantástica. E a Bíblia diz que havia uma guerra entre Israel, e se não me trai a minha memória, os assírios. E um jovem morre no campo de batalha. E olha que coisa interessante. Os soldados jogam aquele moço dentro de uma cova que estava aberta. Adivinhe de quem era a cova? Tem agora um espírito de revelação na sua vida. Era a cova do profeta Eliseu, e os seus ossos estavam secos dentro da cova. Quando o corpo do moço toca nos ossos do profeta, adivinha o que acontece? Tem agora uma revelação da parte de Deus. Não, você não está me entendendo. Quando aquele corpo sem vida, inerte, daquele jovem, toca nos ossos do profeta, ele salta com vida de dentro da cova. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu, ele vai sempre cumprir a sua promessa. A história do teu sucesso, a história das tuas vitórias, começa com a honra que você tem dentro da sua casa. E a Bíblia nos ensina que esta mulher, ela chega para o profeta. A Bíblia não narra, ela é mais uma das mulheres e homens anônimos nas Sagradas Escrituras. E ela então, provavelmente tinha intimidade com o profeta.
Porque ninguém chega da forma que ela chegou no profeta. E ela diz: meu marido, teu servo, morreu. Meu marido, teu servo. O contexto histórico dá a entender que ele deixa uma dívida. E agora os credores estão na casa da viúva cobrando a dívida. E ela não tem como quitar essa dívida. E no contexto histórico desta palavra, era um tempo em que, quando não se tinha dinheiro para pagar a dívida, os filhos, ou bens, ou escravos, eram pegos em forma de pagamento da dívida. Nesse caso, a mulher só tinha filhos, os seus 2 filhos. E agora o credor ia pegar os seus filhos e ia vendê-los também como escravos. Eu tento imaginar o tamanho do momento emocional que aquela mulher está vivendo. Por quê? Porque naquele tempo não tinha INSS. Não havia pensão por morte. Naquele tempo não havia alguém que pudesse prover aquela mulher viúva. Ela precisava da assistência dos seus filhos. Lembra da história do filho da viúva de Naim? É o mesmo caso. A mulher ficara viúva, ficou na dependência do seu filho. Agora ela perde o seu filho e ela está só. Ela não tem ninguém para se compadecer dela. É interessante que 2 multidões se encontram naquele lugar. A multidão da tristeza, da falta de direção, da frustração, do desânimo, e do outro lado vem uma outra multidão, que vem com o príncipe da paz, aquele que provê alegria, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que expulsa demônios, aquele que dá ouvido aos surdos, aquele que dá voz aos mudos, aquele que abre aquele que abre os olhos aos cegos, e também aquele que é capaz de ressuscitar mortos. Eu quero dizer que Jesus está aqui nessa noite, irmão. Eu não sei se você está caminhando com a multidão da tristeza, daquele que está desanimado, aquele que não tem mais um norte, aquele que não tem mais solução, mas eu quero dizer para você, Jesus está vindo ao teu encontro. O que fazer na hora do desespero? Eu nunca esqueço uma vez que eu estava numa noite de serviço do quartel, e eu não sei o que nos foi servido naquela noite, não me lembro. Eu sei que eu fui parar no pronto-socorro, e nisso chamaram a minha mãe. Era no tempo que, não é que seja muito antigo, tá, irmãos, mas talvez alguns nunca conheceram, que era o pronto-socorro da Santa Casa. E naquela noite estava eu e minha mãe num canto ali, e mais 2 ou 3 jovens. Naquela noite morreu 2 na minha frente. Só que uma cena me chamou muita atenção. Uma mãe começou a gritar desesperadamente. Ela começou a arrancar os cabelos da sua cabeça, por causa do filho que havia morrido na sua frente. Aquilo me chocou muito, irmãos. Eu já vi algumas cenas, mas essa me marcou muito na minha vida. Então, quando eu falo em desespero, essa cena sempre me vem à lembrança. E o que dizer para uma mãe numa hora dessa? Adianta você dizer Deus é bom? Adianta você dizer Deus vai mudar a tua história?
nós só conseguimos passar, escute o que eu vou dizer aqui para você nessa noite, porque a vida de cristão, irmãos, não é o que muitas vezes nos é ensinada. Por que muitas pessoas perdem a fé? Porque muitas pessoas se desiludem dentro da casa do Senhor e nos bancos das igrejas, porque lhes é ensinado que eles nunca vão sofrer, que eles nunca terão horas desesperadoras, que eles nunca vão passar por problemas, porque eles nunca vão passar por aflições, e não é uma verdade. O que Deus nos ensina é estarmos preparados para o dia mau. Quando o desespero bater a nossa porta, nós temos uma viva esperança, aleluia. Quando a morte bater a nossa porta, nós teremos a certeza em nosso coração escrito: o morrer é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. Quando as horas desesperadas baterem em nossa porta, eu estarei fortalecido no Senhor, e eu serei como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A grande questão é que estamos formando pessoas espiritualmente mal formadas, mal estabelecidas, mal alicerçadas, que qualquer provação na sua vida, eles desistem da fé, amaldiçoam o seu Deus. E eu pergunto: o que fazer em horas desesperadoras? Aleluia. E é interessante, irmãos, que a nossa conversão não nos garante que nós estamos livres e isentos de provações e de adversidades. Quer ver? Esse texto é a prova disso. Sabe quem era o marido dessa mulher? O Talmud diz que o marido desta mulher era Obadias, que no capítulo 18 de 1 Reis, ele esconde 100 profetas dentro de uma caverna, de um buraco, e sustenta eles a pão e água. Irmãos, eu nunca sustentei 100 pessoas. Eu tento imaginar você sustentar e eu sustentar 100 pessoas escondidas no tempo da adversidade em Israel e na perseguição de Jezabel, a pão e água. Você sabe que na Revolução Francesa, quando ocorre a Revolução Francesa, ela foi por causa do pão, porque era o alimento básico da sociedade francesa. E sabe quanto de pão comia um francês no século XVI? 1,2 kg a 1,5 kg por dia de pão. Sabe quanto é que pesa o cacetinho que você come? Quem sabe? 50 gramas. Quanto é que dá 1 quilo? É isso? 1,5 kg? Você tenta imaginar você sustentar 100 homens, 25 cacetinhos por dia. Quanto é que custa isso, irmão? Aí eu entendo quando a mulher diz que ele se endividou. E eu pergunto para vocês, isso foi uma missão excelente ou não foi? Será que isso não foi registrado diante de Deus, a bondade do coração de Obadias em sustentar esses homens? Em guardar eles escondidos porque eles estavam ameaçados de morte por Jezabel? Você lembra da história de Elias? Vou abrir aqui um parênteses na mensagem. Elias está lá debaixo do zimbro. Oh Senhor, eu não aguento mais. O profeta desanimado. Não dá mais, eu não aguento mais. Aí ele tem a ousadia de dizer: só restou eu. Oh, eu é terrível, irmãos. O eu é horroroso. O soberbo, autossuficiente, só restou eu, Senhor. Deus olha para ele e diz assim: quê? E os 7.000 que não se curvaram diante de Jezabel e nem de Baal, e os escondidos por Obadias. Aí eu pergunto para você, ele não fez o bem
Puxa, ele fez o bem para Deus, ele fez o bem pela obra do Senhor, e quando ele parte, ele morre, ele deixa a família dele por causa da obra do Senhor numa situação terrível, numa situação desesperadora. O que ela faz? Ela murmura? Ela se desespera e arranca os seus cabelos? Não. Ela foi procurar alguém que tinha intimidade para falar com Deus. Ela foi bater na porta certa. Ei, irmão, pare de usar a sua boca nas horas desesperadoras para murmurar. Pare de usar a sua boca para reclamar nas horas desesperadoras. Pare de usar a sua boca para maldizer nas horas desesperadoras. Bata na porta certa. Vá procurar resposta na porta certa. Vá buscar solução na porta certa. Sempre se faça uma pergunta: eu contar o meu problema para fulano, vai resolver o meu problema? Não, então não conte. Abrir o meu coração para ciclano, vai resolver o meu problema? Não, então não abra. Agora procurar o profeta, resposta na casa do pai, resolve o meu problema? Resolve, então vá lá e bata na porta da casa do pai. Aleluias. Abra o seu coração para a pessoa certa, que pode abençoar e dar uma direção para a sua vida. Olha que coisa interessante. A mulher abre o coração para o profeta, e o profeta olha para ela e diz assim: o que eu vou fazer por ti, mulher? Tipo assim, o que eu posso fazer por você? Eu não posso fazer nada. Eu não tenho como quitar a sua dívida. Eu não tenho como resolver o seu problema. Aí se você olhar o texto, vai ver que tem uma vírgulazinha ali. A vírgula tem um poder, irmãos, tão forte na escrita. A vírgula tem um poder tão forte que ela muda a história. Isso está acontecendo na minha vida assim, 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 assim. Mas, vírgula. Eu estou passando por luta, adversidade, eu estou passando por contendas, eu estou passando por aflições, eu estou sem saída, eu estou no desespero. Mas, vírgula, se eu clamar ao Senhor, aleluia. Não, eu acho que você não entendeu o que o pastor falou aqui para você, meu irmão. Quem está comigo aqui no culto hoje? Dá uma mexida carinhosa no irmão que está do seu lado. Diz assim: você está no culto aí, irmão? Você está aí na igreja com o pastor? Diga glória a Deus. Você está passando por situações desesperadoras, mas, vírgula, se você bater na porta certa, mas, vírgula, se você clamar ao Senhor, os ouvidos do Senhor não estão fechados. Eu estou enfermo, problemático, angustiado, mas, vírgula, se você buscar o Senhor de todo o coração, a Bíblia diz: aqueles que me buscam me encontrarão. O que eu posso fazer por ti, mulher? Vírgula, o que você tem em sua casa? O que você possui dentro da sua casa? O que você tem dentro do seu lar? Nas horas desesperadoras da nossa vida, a nossa tendência é dizer que não temos nada. Nas horas de aflição, problemáticas, a nossa tendência é dizer que nós não temos nada. Lembra do pai de Marcos capítulo 9? Jesus olha para ele e diz: você pode crer, tudo é possível que crê. E aquele pai diz: eu até creio, Senhor, vírgula, mas ajuda na minha incredulidade. Parece algo antagônico. Ele está falando o quê? Que a fé dele está pequena, que ele já procurou os discípulos e não resolveu nada.
Passaram a noite inteira orando, não aconteceu nada. Passaram a noite inteira expulsando o demônio da vida daquele menino e nada aconteceu. Horas desesperadoras. Mas eu quero dizer para você, é nessas horas que Jesus se faz presente. Quando você tem alicerce, quando você tem estrutura, quando você tem naquilo que você está baseado, nas horas desesperadoras, Jesus vai se apresentar. Por quê, pastor? Porque se você pode resolver o problema, Jesus não vai resolver. Se você pode mudar a situação, Jesus não vai mudar. Se você pode tomar uma atitude, Jesus não vai tomá-la por você. Se você pode resolver o problema e não resolve, Jesus não vai fazer ele por você. Agora, quando você não puder mais, o que é, pastor? Deus gosta de nos ver sofrendo? Não é isso, irmãos. Deus gosta é quando você se entrega. Porque daí quando você diz eu não posso, Ele vem e diz eu posso. Quando você chega e diz para Ele, Senhor, eu não consigo, não tenho como, Ele diz, então eu consigo. Vírgula. A não ser... A mulher fala, não tenho nada, vírgula. Você viu que a vírgula muda tudo? Irmãos, eu quero usar essa palavra aqui para profetizar que o Senhor está colocando vírgula em muitas histórias aqui hoje, ó. Aleluias. Aleluias. Oh, glória a Deus. Se você crê, começa a tomar posse hoje. O sangue de Jesus é especialista para colocar vírgulas em muitas histórias que não dão certo, cheias de pecado, cheias de falhas, cheias de defeitos. Deus, através do sangue de Jesus, é especialista em mudar histórias. Se você pegar o texto, a mulher diz, a não ser uma pequena botija com azeite. Eu aprendo uma coisa tão forte aqui nesse texto, que ele fala que Deus vai utilizar algo que você tem. Escreva que eu vou dizer aqui para você nessa noite. Se não está escrevendo no papel, escreva na tábua do teu coração. Deus não consegue usar aquilo que você não tem. Deus só usa aquilo que você tem. Nesse caso, a mulher precisava ter algo para que o milagre fosse gerado. Quem sabe você está dizendo, pastor, eu não tenho nada mais. Acabou a esperança, acabou a fé. Pastor, acabou, eu não tenho mais destino, não encontro mais razão de ser. Eu não creio mais, já orei tanto e Deus não ouve. Quem falou? Será que tem um pouquinho de fé aí ainda? Com certeza. Se não tivesse um pouquinho de fé, você não ia estar aqui hoje. Você ia estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Porque aqui é o lugar da esperança, onde Jesus está. A esperança nunca morre. O que fazer em horas desesperadoras? No Evangelho de João capítulo 6 nós encontramos uma das travessias do mar da Galileia. Existem duas travessias que Jesus se manifesta. A primeira, ele está dormindo. A segunda, ele vem ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Olha que coisa interessante, horas desesperadoras.
Você sabia que as tempestades no meio da Lagoa dos Patos é mais violenta do que uma tempestade em alto mar? O Mar da Galileia é exatamente semelhante quase à nossa Lagoa dos Patos. Quando se encontravam os discípulos, sempre é no meio da lagoa. Se levantavam as tempestades e muitos barcos naufragavam. Por isso que eles andavam em companhia. Dificilmente eles andavam sozinhos no barco. Eram 5, 4, 3 barcos. Para que eles pudessem, no meio de uma tempestade, unir os barcos, amarrar os barcos, para ter uma chance de passar a tempestade. Quando os discípulos entram na primeira jornada de Jesus na travessia, a Bíblia diz que Jesus está dormindo. E o barco estava a pique. Uma das frases dos discípulos é: será que ele não se perturba, que nós venhamos a naufragar? Nas duas oportunidades, Jesus diz: nós vamos passar ao outro lado. Quem entendeu o raciocínio? Quem está ligado na palavra? Não, você não está entendendo o que o pastor está falando aqui. Nós vamos chegar do outro. Oh, aleluia. O grande problema é que nas horas de desespero nós nos esquecemos das promessas. Nas horas de aflição nós nos esquecemos de quem nos entregou uma palavra. Se o Senhor falou para você que você vai passar por esse deserto, fique tranquilo, você vai chegar do outro lado. Se o Senhor falou que você vai passar por essa tempestade em mar revolto, fica tranquilo, você vai chegar do outro lado. Se Jesus prometeu que você vai passar por essa doença, fica tranquilo, porque você vai sair dela curado. Se Jesus prometeu que vai salvar a tua família, oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Fica tranquilo. O que é que você tem em casa? Uma pequena botija de azeite. Deus não vai usar aquilo que você não tem. Deus vai usar aquilo que você tem. Você precisa estar pronto para Deus usar aquilo que você possui. Você precisa estar abastecido. Você pode até esquecer, mas você fez a sua parte. Eu contava para o pessoal do Ministério de Louvor aqui na quarta-feira. Foi isso, né? Tivemos uma reunião aqui do Ministério de Louvor. E eu falava para eles que quando eu fiz a minha prova, que é quase um concurso público, para entrar na Ordem dos Advogados do Brasil, é uma prova de 2 fases. Uma com 80 questões, se não me trai a memória. Daí a segunda fase é uma prova toda escrita à mão. Eu estudava 8 horas por dia. A minha mulher não aguentava mais. Porque eu acordava cedo, estudava até o meio-dia almoçava, fazia as coisas da igreja a tarde inteira, ia para os cultos à noite, chegava em casa às 11 horas da noite, meia-noite, e aí eu ia até 3 da manhã, estudando. Pastor, foi por isso que o senhor passou na prova? Não. Eu fiz a primeira parte, passei na primeira parte, é uma prova cansativa, é uma prova que te tira a paciência. Passei, graças a Deus. Foi para fazer a escrita. Aí você tem que se preparar. É como se você estivesse ali fazendo uma operação no direito, uma inicial para um processo.
E das matérias do direito eu escolhi penal. Apesar de não advogar em penal, eu gosto muito de penal, porque fala de vida, de defesa, de argumentação. E eu escolhi fazer em penal. Aí caiu uma peça, fui para a peça, aí eu li muito, estudei muito, né, fiz toda ela, tranquila. Aí recomenda-se que você, porque a segunda prova é dividida em duas partes. Uma é uma peça jurídica e outra são questões sobre jurisprudência, sobre tribunais e etc, etc. Então, faz a primeira, tira uns 2 minutinhos, vai tomar uma água, vai no banheiro lavar um rosto. Aí o fiscal vai com você. E quando eu estava ali, lavando o meu rosto na pia, e eu levantei e me enxerguei no espelho, o Espírito Santo veio sobre mim e disse assim, você esqueceu isso e isso na prova. Eu levei um choque, irmãos. Corri para a prova, li a prova e eu disse, meu Deus. Falei até alto, o fiscal disse, shh. E eu olhei, mas não tem espaço. Aí quando eu olho assim, tinha um espaço bem certinho, de 4 linhas. E no final, um espaçozinho certinho de 4 linhas. Deu para mim colocar certinho o que eu precisava, que o Espírito Santo me lembrou, no banheiro. Passado 2 meses veio a correção da prova, tirei exatamente a nota que eu precisava passar. Nem mais, nem menos. Eu olhei para o céu e disse assim, obrigado, Senhor. Porque se não fosse a tua presença dentro daquele banheiro comigo, e ter me lembrado, eu não tinha passado na prova. Então se eu passei, foi porque o Espírito Santo me lembrou. Mas me lembrou o que, irmãos? Aquilo que eu passei 8 horas por dia estudando. Estava aqui dentro, mas eu tinha esquecido. O Espírito Santo só vai lembrar aquilo que você tem. Porque a sua boca vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Vou trocar isso para os nossos dias. O Espírito Santo só usa aquilo que a tua alma está cheia. Agora se a tua alma está cheia só de tribulação, desgosto, luta, adversidade, problema, irmão, você só enxerga para o problema. E você vê que uma pessoa que só enxerga para o problema, ele sempre olha só para baixo. Você sabe, irmãos, por que o espelho retrovisor do carro é menor que o para-brisa? Você já parou para pensar nisso ou não? Por que o retrovisor do carro é menor que o para-brisa? Porque o teu passado é referência. Quem olha para o passado tem que olhar o passado como uma referência, porque o teu futuro está só para frente, irmãos. E o teu futuro, Deus está dizendo, é maior que o teu passado. Só que tem gente que faz do espelho retrovisor o seu para-brisa, e faz do seu para-brisa retrovisor. Aí ele só enxerga pequenininho, enquanto Deus tem um para-brisa enorme para ele, para enxergar um futuro esplêndido. Aquela mulher, ela, quem sabe num primeiro momento, ela olha para a botija de azeite e diz, do que isso vai resolver? Primeira coisa que eu aprendo, irmãos, que você precisa ter alguma coisa para Deus usar. Segunda coisa que você precisa ter é relacionamento com as pessoas. Por quê, pastor? Porque o profeta vai e diz para ela, junta vasilhas e não poucas. O texto diz, vai, pede para ti vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Se você não está entendendo que Deus está falando com você nessa noite, eu estou dizendo aqui para você, da revelação da palavra de Deus, que a tua bênção depende dos teus relacionamentos. Como assim, pastor? Sim, eu quero dizer para você, estar num lugar de bênção, você depende de intercessões de pessoas.
Para você estar num lugar de bênção, você precisa da bênção de alguém que esteja sobre você. Tem gente que não sabe honrar o seu patrão, tem gente que não sabe honrar o seu pastor, tem gente que não sabe honrar o seu marido, tem gente que não sabe honrar os seus filhos, e filhos que não sabem honrar o pai. Sabe quando eles serão abençoados? Nunca! Porque bênção depende de alguém que esteja acima de mim. Eu não sou abençoado por mim mesmo. Eu não estou onde eu estou por mim mesmo. Vou fazer uma pergunta para você. Você lembra o nome do seu professor da primeira série? Da segunda? Da terceira? Da quarta série? Não vou exagerar mais, vou parar por aí. Eu quero dizer para você, se você é um doutor, se você é um graduado, se você é alguém, agradeça a Deus pela professora da primeira série que fez você ler. Pastor, você sabe a sua sei, Ana, e a gente chamava ela de Ana Banana. Mas ela não sabia. Mas a gente tinha um respeito pelaquela mulher, que quando ela entrava na sala, todo mundo já estava eu sou do tempo da carteira. Se alguém não sabe o que é isso, é aquela carteira, é uma classe dupla, que senta dois num banquinho, e a gente levanta a tampa e bota a pasta dentro. Isso é uma carteira. Os novos nunca saberão o que é você ter uma dupla de classe. E quando ela entrava naquela sala, era ali no Oswaldo Cruz, aqui na Santa Clara com São João. Aquela mulher entrava na sala, todo mundo já estava quieto, sentado. A gente tinha medo de pedir para ir no banheiro, para você ter uma ideia. Mas pergunta para mim, pastor, todo aluno sabia ler no final do ano? Todos. Pastor, todo mundo sabia o ABCD? Todos. Sabe como é que era a prova para passar da primeira para a segunda série no meu tempo? A professora escrevia no tempo do quadro verde, com giz, que a professora saía toda empoeirada no dia. A irmã Renita sabe o que é isso, né, irmã Renita? Foram alguns anos, né? A irmã Renita foi professora pedagoga há muitos anos. A professora saía com aquele batendo, né? Algumas até usavam o guarda-pó, era o nome do negócio, guarda-pó. E ela enchia aquele quadro com um texto, com um título e 2 parágrafos. Você diz para uma pessoa hoje, para muitos alunos, leia para mim o 4º parágrafo, ele vai fazer, hã? E a gente tinha que copiar no caderno, com título e 2 parágrafos, aquele texto inteiro do quadro no caderno. E a prova, sabe qual era? Além de copiar, ir na frente e ler na frente da classe, o texto que eu copiei no meu caderno. Isso dizia que eu estava alfabetizado. Hoje o aluno vai para a 3ª série sem saber ler e escrever. Quem está entendendo? A tua bênção, a minha bênção depende dos meus relacionamentos. Como é que aquela mulher ia pedir vasos emprestados se ela não tem relacionamento com o vizinho? Se ela não se dá bem com o seu vizinho? Se ela não respeita o seu vizinho? Se bate boca com o vizinho o dia inteiro, tudo está errado na vida do vizinho, menos na dela. A bênção dessa mulher dependia do seu relacionamento com seus vizinhos. Primeiro ela teve que saber o que tinha em casa, segundo ela teve que pedir vasos emprestados. Quando ela conseguiu os vasos emprestados, não tinha mais para quem pedir emprestado, ela foi no profeta e disse, já tenho os vasos. Então agora você faz o seguinte, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, tem coisas que Deus vai fazer no secreto. Porque intimidade com Deus, irmãos,
não se adquire publicamente. Não é no berro, não é no grito, não é no pular. A Bíblia diz que intimidade se adquire no secreto. Como um casal tem intimidade no secreto. Sabe por que o diabo tem destruído a sociedade dos nossos dias? Porque ele não coloca limites. Ele disse, não tem mais limite. Agora é uma liquidez, é uma modernidade líquida, que se chama pós-modernidade. Agora tudo é relativo. Agora o sexo é relativo, agora a sabedoria é relativa, agora a fé é relativa, agora a religião é relativa, os valores são relativos, são líquidos. Intimidade ainda é só no secreto. Ela entra para dentro da sua casa e o profeta diz, você deita agora, derrama aquilo que você tem sobre cada um dos vasos. E quando estiver, olha irmão, ele libera uma palavra profética sobre a vida da mulher. Quando estiver cheio, coloca de lado e vai para o próximo. Quando estiver cheio, coloca de lado e vai para o próximo. Sabe por quê, irmãos? A parte do milagre que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que eu não posso, então Deus começa a fazer. Ter algo em casa a mulher podia. Pedir vasos emprestados a mulher podia. Mas multiplicar o azeite, só Deus pode. Aquilo que você pode fazer, irmão, ter uma atitude de mudança. Ter uma atitude de comportamento modificado. Uma atitude de arrumar os relacionamentos dentro da sua própria casa, transformando em relacionamentos de honra. Isso você pode. Agora, gerar impossíveis, deixa com Deus. E a Bíblia diz que enquanto havia vasos vazios, o azeite da botija não cessou. Enquanto houver capacidade, preste atenção, irmão. Sabe por que Deus às vezes não abençoa você mais? Porque você... Quem tem sonhos aqui? Tem gente que não está nem mais sonhando, meu Deus. Depois você vem para frente aqui, irmão, vou ordenar sonhos na sua vida. Você não tem sonho de melhorar na sua profissão? Você não tem sonhos de ser melhor do que você já é? Quem tem? Glória a Deus. Mas como é que você faz para Deus abençoar você? Como é que Deus pode levar você a lugares além do que você já está? Você estando preparado e capacitado. Deus não vai levar você a lugares além do que você tem capacidade de estar. Do que você tem capacidade de administrar. Se não me trai a minha memória, isso vem agora, a minha lembrança aqui para você poder me entender claramente. Você sabia que a percentagem de pessoas que ganham na loteria, Mega Sena e essas todas as outras loterias que o governo, de uma maneira muito inteligente, tira dinheiro do povo, eles se tornam pobres de novo? Quem sabia disso? Poucas pessoas. Tem gente que pensa, se eu ganhar na Mega Sena esses milhões, a minha vida mudou. Mudou nada. Porque se você não tiver capacidade para administrar o dinheiro que entrou na sua mão, você vai torrar ele e você não vai ver mais ele. Você vai ficar tão pobre, se não mais pobre do que você já era. Porque você precisa ter entendimento e capacitação para administrar o dinheiro. Como é que eu quero ir a um lugar além se eu não tenho a capacidade, se eu não estou preparado? Lembra da história de Davi? Abra outro parênteses. Saul tentou emprestar a armadura dele para Davi para a guerra. O que Davi fez? Não, rei, não dá. Eu não sei usar isso aí. Eu vou usar aquilo que eu tenho me capacitado durante os anos. No que ele era capacitado? Usar funda, pau e pedra. Ele não era capacitado para usar espada. Não é que Deus não pudesse, se ele fosse capacitado para usar espada, Deus podia ter usado espada.
É tão verdade que no final ele tem que usar as 2 mãos para cortar a cabeça do gigante. Mas daí já estava derrubado, né? Agora, se ele fosse para o confronto com espada, com escudo, com coraça, que não era dele, que ele não sabia usar, você acha que ele ia ganhar, irmãos? Ah, não, mas Deus era com ele. Quando você quer usar alguma coisa que não é sua, Deus não é com você. Deus só usa o que você tem. Por isso que muita gente se frustra. Por quê? Porque ele quer cantar igual fulano, ele quer pregar igual fulano, ele quer usar as armas igual fulano. Não vai funcionar, irmão. Só funciona com ele, com você não vai funcionar. Agora, se você se capacitar, se você sabe onde você quer chegar, porque Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida, que é lá que você vai chegar, então se prepare para você chegar lá. O profeta deu todos os passos que a mulher precisava seguir para vencer a sua hora desesperadora. Ou seja, só vai jorrar bênção na sua vida enquanto houver espaço para a bênção jorrar. No sentido de você crescer, de você aumentar, de você chegar a um lugar mais alto. Senão você vai ficar no mesmo lugar. A pergunta é, se a mulher tivesse mais vasos, ela teria enchido mais vasos? Sim ou não? Sim ou não? Tem alguém comigo aqui nesta noite? Ou só o irmão Vando que está dando glória aqui na frente? Se houvessem mais vasos, ela teria mais vasos cheios? Sim, porque a botija só cessou de dar azeite porque não havia mais vasos. Quem sabe você bateu num teto. Por quê? Porque não há mais vasilhas vazias na tua vida para Deus encher. Eu estava vendo uma coisa fantástica hoje, que por acaso, você sabe que todos os programas de computador e da internet, eles analisam o que você assiste. Tem um algoritmo de computador, que quando você assiste alguma coisa no YouTube, ele já marca que você tem interesse naquele assunto. Irmão, eu queria ser uma mosquinha para ver o que tem no seu perfil do YouTube, irmão. Para ver o que o YouTube indica para você. Se você abrir o meu perfil lá, irmão, você vai ver filosofia, política, você vai ver teologia, notícias do presidente, porque eu tenho que estar inteirado. Por incrível que pareça, irmão, adoro assistir TV Câmara e TV Senado. Tem gente que já disse, o sangue de Jesus tem poder. Você vai ver. E por incrível que pareça, irmão, eu tenho interesse em construção civil. E aí o YouTube me indicou um videozinho de construção civil. Era um camarada que demonstra equipamentos para construção. Ele é um empreiteiro, só que ele está fazendo tanto sucesso, que ele ganha os equipamentos das engenharia, das lojas, para ele demonstrar. E os caras mandaram uma máquina de fazer chapisco para ele, que se liga no ar comprimido. Né? Um pedreiro consegue fazer por dia aí, digamos, 1 metro e pouco, 2 metros, 3 metros por hora, sei lá eu. Né? Aquela faz 100 metros por hora. O cara só vai assim já. Eu fiquei assim impressionado. Eu disse, Jesus, por que não tinha essa máquina aqui no tempo de rebocar essa igreja, Jesus? Até eu fazia isso. Você está entendendo, irmãos? Quem está entendendo? Se você não é capacitado, você vai ficar ali marchando, demorando para executar, demorando para fazer dinheiro, e quem perde tempo, perde dinheiro. Quem está entendendo? Você tem as ferramentas que não presta, que não funciona. Quem está entendendo, diga amém. Agora, se você está capacitado, oh, glória a Deus. Já quero convidar você a ficar em pé. A Bíblia diz que quando cessaram, ou seja, não tem mais espaço, eu não consigo crescer mais, não há mais espaço para fluir bênção na minha vida. Cessou, encheu.
Ela foi lá, correu para o profeta e disse: o que eu faço agora? A quinta coisa que eu aprendo nessa história, irmãos: cada passo para a vitória tem que ter a bênção do profeta. Você notou comigo na história, não? Primeiro passo da mulher, eu até vou aumentar aqui um passo. Primeiro passo da mulher, qual foi? Bater na porta certa. Foi lá e contou para o profeta a sua dificuldade. Segunda coisa, ela precisava ter alguma coisa em casa. Ela falou para o profeta: tenho isso. O profeta agora diz para ela: vai, pede para os teus vizinhos vasos, e não pede poucos, pede muitos. Ela foi lá, pediu e voltou para o profeta e perguntou: o que eu faço, profeta? Então agora você entra dentro de casa, fecha a tua porta, deita azeite da botija nos vasos, enquanto tiver botija derrama, porque vai encher. Terminou de encher, voltou para o profeta. O que eu faço agora, profeta? Você notou comigo? Todos os passos ela tinha uma direção de Deus. Sabe por que muitas vezes nós ficamos frustrados na nossa vida, irmão? Nos decepcionamos com algumas coisas, porque nós tomamos um passo e achamos: já consertei tudo na minha vida, já está tudo certo, não preciso mais do profeta, não preciso mais de Deus. Aí o que acontece? Faz o primeiro passo, só que ela não tem direção para os próximos, vai dar tudo errado. Ela foi lá no profeta e disse: profeta, o que eu faço agora? O profeta olha para ela, Sérgio, e diz: você vai, vende o azeite, paga a dívida. Tem gente que quer manter aí a calotagem, né? Não, irmão. Fica limpinho, irmão. Paga a dívida, porque depois vai sobrar para você viver do resto. Irmão, Deus foi o primeiro a criar pensão por morte na história da Bíblia. Deus deu uma pensão por morte para aquela mulher por causa da justiça do seu esposo, mas porque ela também buscou a solução no profeta. Que porta você está batendo na hora de desespero, meu irmão? E a finaleira agora, eu estava pensando com Deus, dizendo: Deus, não podia ser vinho? Não podia ser trigo? Por que azeite? Porque azeite, ele tem uma tipologia bíblica tão poderosa, que ele simboliza Espírito Santo e graça. Se você não sabia disso. E o azeite, ele, além de servir para algumas coisas na história bíblica, como ungir profetas, ungir reis, ungir sacerdotes, ungir utensílios de consagração, o azeite tinha uma função primordial. Qual era, pastor? Medicinal. O azeite de oliva batido ou puro, ele servia para colocar sobre feridas. Quem lembra do bom samaritano? Quem lembra do bom samaritano? O que ele colocou lá antes do vinho? Azeite. Sabe por quê, irmão? Vinho tem uma conotação bíblica de alegria. Como é que eu vou ficar alegre se eu não fui curado primeiro? Como é que eu vou ficar sorridente se eu primeiro não for curado? Estou cheio de ferida, estou cheio de marca, estou cheio de chagas, estou cheio de machucado. Quem é que vai ficar alegre? Você pode dar quanto vinho quiser para um camarada desse, irmão. Agora, quem é curado, irmãos? Então aqui essa palavra tem uma palavra profética de restauração. A mulher precisava ser restaurada dos seus sentimentos. A mulher precisava ser curada dos seus ressentimentos. Olha, o meu marido ajudou os profetas, meu marido escondeu o profeta e agora eu estou nessa aflição.
quero profetizar para quem acredita. E agora feche os teus olhos, meu irmão. Recline a tua fronte, se você quiser sair do teu lugar, se você entendeu a revelação da palavra de Deus aqui nessa noite para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, eu quero profetizar aqui nessa noite, sobre a tua vida, que vai descer um óleo do Senhor na sua vida, para te restaurar, para curar, ou para transformar, para colocar uma vírgula na tua história. Onde é que está a primeira pessoa que nós queremos orar com você aqui nessa noite? Sai do teu lugar, hoje é dia de Deus curar você. O que é que você vai fazer nas suas horas desesperadoras? Você vai perder a sua direção, vai perder a vontade, vai perder a determinação, ou você vai bater na porta de Deus e dizer: Deus, eu preciso do teu óleo. Aleluia, Jesus. Deus, eu preciso do teu óleo. Onde está você, meu irmão? Eu quero convidar os presbíteros da igreja que estão presentes, evangelistas, por favor, venham aqui para frente. E eu quero que vocês unjam os nossos irmãos que estão aqui na frente, porque eu estou crendo que hoje histórias começam a ser modificadas aqui. Pastor Nelson, que já está conosco, se quiser ajudar nas ministrações, Pastor Nelson, fique à vontade, meu pastor. Os presbíteros, rapidamente corram aqui para frente, presbíteros. Vamos abençoar esse povo. Você que está no banco, meu irmão, se você quiser se assentar, mas fique em espírito de oração. Se você quiser ficar em pé, fique em pé. Você vai me ajudar em intercessão por essas pessoas. Porque eu tenho certeza aqui que há vidas como dessa mulher, que talvez estejam vivendo situações desesperadoras. Mas eu creio que a partir de hoje, Deus começa a mudar histórias aqui nesse lugar. Portas começam a se abrir a partir de agora. Sabe cantar esse hino do bom samaritano? Ou o ouro de Ofir, aquele pode ser. Eu quero que você que está aí na nave da igreja, fique com os seus olhos fechados. E nós vamos ministrar aqui enquanto o servo do Senhor vai estar louvando. E nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre os nossos irmãos. E eu creio que histórias começam a ser modificadas aqui, para quem acredita. Para quem crê em milagre, histórias começam a ser modificadas aqui, como desta mulher. Pode começar a abençoar, queridos. Assim que você receber a imposição de mãos, assim que você for ministrado e abençoado, você pode retornar ao seu lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode começar a impor as mãos, meus queridos. Pode começar a orar nesse instante. Senhor Jesus, eu não sei, Senhor, qual é a necessidade do teu filho. Eu não sei, Senhor, qual é a necessidade da sua filha, Senhor. Mas eu quero pedir nesse instante, Senhor. Entra em providência, Senhor. Entra em providência, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Assim, Senhor, como tu entrou em providência na vida desta mulher, que ela achava que não tinha mais nada, que não tinha solução para a sua casa, para a sua vida, que ela achava que não havia mais maneira, Senhor meu Deus. Então nesse instante eu peço, Senhor, eu peço a Ti nesse instante, que a Tua graça venha sobre cada um deles e cada um delas, em nome de Jesus Teu Filho. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor.